A questão ambiental é um dos temas mais relevantes da atualidade, já que a qualidade de vida e a própria vida estão diretamente associadas ao equilíbrio do meio ambiente, e é necessário analisarmos e refletirmos sobre o assunto. É o uso consciente dos meios renováveis, do meio ambiente, e o conhecimento, a pessoa conhecer para preservar, para ter para gerações futuras. Educação ambiental para mim eu acho que é basicamente você saber se comportar, como lidar com o meio no qual você está inserido. Educação ambiental seria uma conscientização para os jovens sobre como conservar o meio ambiente em que ele convive. Você pode observar que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós observamos várias palavras, vários conceitos que estão presentes, seja na televisão, seja no rádio, seja na escola, seja no bate-papo com os nossos grupos. Algumas palavras como, por exemplo, devastação ambiental, águas poluídas, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Todos esses conceitos, todas essas palavras, elas resultam numa forma que nós humanos estabelecemos com a natureza. Ou seja, nós seres humanos nos apropriamos dos recursos naturais e com isso nós fazemos um uso desses recursos naturais. Primeiro que ele às vezes pode ser útil para uma pequena minoria de um grupo social e para a grande maioria pode ser prejudicado em relação à apropriação desses recursos naturais. O grande problema, a grande interrogação que nós trazemos hoje em dia é a forma, o modelo como nós nos apropriamos da natureza. Veja você, observe os centros metropolitanos, as grandes cidades, no nosso país, por exemplo, Você vai ver o problema do lixo. Uma grande indagação, nós temos uma dúvida enorme, ou seja, para onde destinamos o nosso lixo que aumenta a cada dia? Porque nós vemos uma política de consumo desenfreada, porque nós vemos um sistema que ele determina, ou um sistema em que ele faz uma publicidade para que a gente consuma cada vez mais. E aí, o que faz com o lixo? Qual o destino final desse lixo? Outra questão, as águas poluídas, por exemplo, como é que nós faremos para ter água tratada e potável? Nós temos um problema de estresse hídrico muito constante hoje nos dias atuais. Outros grandes perda de biodiversidade, com queimadas e com corte raso, com expansão da agricultura moderna. Um exemplo é o bioma do Cerrado. Você tem um problema grande nas cidades que é a mobilidade urbana, que está tão em voga hoje em dia, a questão do transporte. Poluição, você tem poluição das águas, poluição visual, poluição atmosférica, ou seja, todos esses indicadores, todos esses elementos são sintomas de que nós vivemos uma crise ambiental. Por isso, hoje a sociedade, o mundo hoje começa a repensar a sua relação com o mundo natural. A educação ambiental é um dos elementos que contribui para que as pessoas tenham, para que a nossa sociedade comece a refletir, a repensar e ter uma leitura crítica do mundo em que vive. Mudar comportamento, transformar valores, ter novas leituras que possibilitem novas posturas em relação a esse mundo natural. Porque se nós continuarmos nesse ritmo que nós temos com o uso dos recursos naturais, nós estamos fadados, sim, a ter um colapso. E nós temos que acreditar na capacidade do humano, dessa espécie, a capacidade que ela tem de rever os seus hábitos, de rever a sua relação e a sua postura com o mundo natural. Seu principal objetivo e papel é repensar a prática e criar uma nova possibilidade de reflexão e de leitura com o mundo. Existem as tecnologias sociais, hoje nós temos o campo das mídias sociais, que são instrumentos e ferramentas cruciais para a gente poder estar disponibilizando o nosso conhecimento, para a gente estar fazendo as nossas interações de conhecimento, estar fazendo as trocas de experiência. O uso das redes sociais pode contribuir para facilitar o acesso da informação de como mudar a sua postura em questão de preservar o meio ambiente, por ser de fácil acesso às pessoas. A educação ambiental nos leva a pensar em como podemos reutilizar os recursos naturais. Várias iniciativas, como coleta seletiva, economia solidária, cooperativa de reciclagem, entre outras, buscam novas formas de reutilizar os recursos em favor da preservação do meio onde vivemos, inclusive usando das redes sociais pelas quais você acaba de passar. Parabéns! Você concluiu todas as etapas do nosso jogo e aprendeu um pouco mais sobre poluição sonora, visual e ambiental. Pessoas
pessoas e empresas estão se organizando em iniciativas criativas de preservação do meio ambiente. Vamos conhecer alguma delas?